Imagina só se você, nutricionista, pudesse prever com exatidão quantos pacientes vão chegar esse mês procurando pelo teu serviço. Quantas oportunidades você vai ter na mesa. Imagina você não ter que se preocupar mais com o fluxo de novos pacientes chegando, você ter clareza e previsibilidade desses números. Imagina poder finalmente escolher com quem trabalhar e não ter que vender para qualquer paciente simplesmente para pagar as contas. Isso não é fantasia, é realidade para nutricionistas que implementaram o que eu vou revelar aqui hoje. Esse sistema de captação de demanda, de geração de demanda para o teu negócio. Esse episódio, apesar de falar sobre geração de demanda, não vai falar sobre produção de conteúdo. Ele vai falar sobre como que você usa o teu paciente para poder gerar demanda, como que o resultado do teu paciente faz com que você consiga trazer mais pacientes. Então hoje você tem um perfil de paciente ideal. Eu não sei se você tem clareza de quem é esse perfil de paciente ideal, mas para gerar demanda, trazer leads, você precisa entender quem são os seus melhores pacientes para que você consiga atrair mais desses melhores pacientes. E aí qual que é a regra de ouro da captação de leads? O cultivo de leads alimenta a geração de leads, ou seja, a nutrição dos leads, o acompanhamento dos leads, o cuidado com os leads gera mais oportunidades. A pessoa não compra de você porque viu um anúncio, ela compra de você porque ela se conectou contigo, os teus valores, o teu formato de trabalho. O segredo está na consistência e não em ações isoladas. Não adianta você postar uma vez, uma prova social um dia, fazer social selling um dia se você não é consistente. Mas para mim o custo mais alto que tem é o custo da oportunidade perdida, de você nunca descobrir o quão grande você poderia ser, o quão de impacto você poderia gerar, o quão transformador o teu trabalho poderia ser, porque você não fez o que tinha que ser feito, que você não explorou o teu potencial. Então quais são os próximos passos para que tudo isso não aconteça com você? É executar. O mundo é dos executores, das executoras por um motivo. E os verdadeiros resultados extraordinários não vêm de ações ordinárias, vêm do extra que vem na frente. Imagina só se você, nutricionista, pudesse prever com exatidão quantos pacientes vão chegar esse mês procurando pelo teu serviço. Quantas oportunidades você vai ter na mesa. Imagina você não ter que se preocupar mais com o fluxo de novos pacientes chegando, você ter clareza e previsibilidade desses números. Imagina poder finalmente escolher com quem trabalhar e não ter que vender para qualquer paciente simplesmente para pagar as contas. Isso não é fantasia, é realidade para nutricionistas que implementaram o que eu vou revelar aqui hoje, esse sistema de captação de demanda, de geração de demanda para o teu negócio. Se você não me conhece ainda, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras. Em menos de 3 anos ajudando nutricionistas, nós já geramos mais de 250 milhões de reais através do nosso método. E o meu plano aqui hoje é te ajudar a implementar um sistema de captação de pacientes que vai trazer previsibilidade e resultados. Se isso faz sentido para você, fica comigo, porque com certeza esse episódio de hoje vai agregar muito para o teu negócio, combinado? Então hoje eu vou trazer a melhor estratégia de captação de todos os tempos. E não é Instagram, tá? Não é Instagram. E com essa estratégia você vai acabar com a ansiedade de onde que vai vir o meu próximo paciente, certo? Então essa é a minha promessa de hoje. E a primeira coisa que você tem que entender é a importância vital de ter leads no teu negócio. O que é lead? Lead são pessoas interessadas no teu serviço. E sem lead, sem pessoas interessadas no teu serviço, não tem venda. Sem venda, você não tem faturamento. Sem faturamento, você não tem fluxo de caixa. E sem fluxo de caixa, o teu negócio morre. Sem dinheiro, o teu negócio morre. Então, o lead é o oxigênio do teu consultório. É o oxigênio que faz com que o teu consultório permaneça vivo. Só que muitos nutricionistas hoje vivem uma preocupação constante. De onde que virá o meu próximo lead? De onde que virá o meu próximo paciente? Isso afeta a nossa qualidade de vida, afeta a nossa paz, afeta tudo. Porque se um mês é assim, outro mês é assim, um mês é assim, outro mês é assim, outro mês é assim, outro mês é assim, é difícil ficar bem, porque você está sempre numa imprevisibilidade constante. Se você se identifica com esse cenário, comenta aqui, manda aqui nos comentários como que está o teu cenário de altos e baixos. Você está conseguindo manter uma constância ou está mais difícil de manter? E se você precisar de ajuda, me chama no direct, fala o que você viu desse episódio, que vai ser um prazer trocar uma ideia contigo e ver como que eu posso te ajudar. Mas esse cenário não é um cenário ideal. Na essência, a transformação do teu modelo de captação começa, sabe aonde? No marketing, no tráfego. 10 views por dia, 50 stories. Não. A transformação ela começa no paciente. E hoje eu vou te mostrar como, colocando o paciente no centro, você consegue transformar completamente o teu sistema de captação. E é isso que nutricionistas da nossa comunidade, da tribo, da Nutrição Sem Fronteiras, vem implementando nos seus negócios. E eu vou começar com a estratégia mais poderosa de todas. E é uma estratégia que praticamente ninguém está falando. E não tem nada a ver com Instagram, não tem nada a ver com rede social, TikTok, não tem nada a ver.
Então já pega o bloco de notas, o computador e anota, porque isso aqui vai ser muito importante, tá? Se você tá aí treinando, lavando a louça, se liga que esse episódio de hoje é um episódio para você assistir ou escutar anotando, certo? Então qual que é a realidade no mercado de nutrição? O que a gente mais vê? Profissionais que são extremamente qualificados tecnicamente, mas que não conseguem gerar resultado, não conseguem aumentar o faturamento, permanecem com agendas ou vazias ou lotadas de pacientes que pagam pouco. Então são nutricionistas que dependem muito de indicação e são profissionais muito técnicos, mas que acabam se tornando o segredo mais bem guardado do mercado da nutrição, que ninguém conhece, ninguém sabe como funciona e acaba que gera um resultado imprevisível. E aí é aquela coisa, altos e baixos, abundância e escassez. Isso é um grande problema. E por que isso acontece na essência? Eu vejo que mesmo profissionais muito bons, eles têm uma dificuldade na captação, uma dificuldade na inconsistência de entrada de leads. E a gente teve um episódio aqui no canal falando sobre conversão de leads, ou seja, quantos leads chegam e quantos viram pacientes. Mas se não tem gente chegando, é difícil que você consiga converter. Só que, de novo, o que é mais importante? A geração de demanda ou a conversão? Na minha opinião, a conversão. Porque se você gerar muita demanda e não converter essa galera, tá jogando dinheiro e esforço fora. Então primeiro você resolve a conversão para depois você olhar para a geração de leads. Mas se você converte bem e traz muita gente, muita demanda, aí o jogo tá ganho. Aí não tem estabilidade, é crescimento mês a mês. Então qual que é a melhor estratégia de captação? Os resultados do teu paciente. Eu vou repetir isso aqui. A melhor estratégia de captação não é postar 1000 Reels. É você gerar resultado para o teu paciente. Paciente no centro, Nutri no topo, é em todas as etapas da jornada, em todas as etapas de construção do teu negócio. Não é só na jornada do paciente fidelização. Vendas, marketing, tudo é paciente no centro. Então a melhor estratégia para gerar leads é mostrar os teus resultados, mostrar a transformação dos teus clientes. Esse é o maior ativo de marketing que você tem. Eu não estou falando só de ficar postando antes e depois, é contar histórias, mostrar depoimentos, transformações, bastidores. Isso gera muita venda, prova social. Então se você não posta prova social, não usa prova social para gerar lead, você está perdendo muitas oportunidades. Então você tem que mostrar os resultados que você gera. Então quando você consegue mostrar os resultados consistentes, realmente transformadores, as pessoas que estão de fora se identificam. E fora isso, quem está tendo resultado se torna embaixador do teu negócio, gerando mais demanda por indicação, que são leads muito mais quentes. Então a prova social é muito poderosa, é o combustível para atrair leads qualificados. Então como que você faz para melhorar o teu sistema de captação? Primeira coisa, você vai superar os resultados do teu mercado, do teu nicho. Você vai gerar mais resultados para os teus pacientes do que todo mundo gera. Segunda coisa, você vai usar essas provas sociais de forma estratégica para gerar demanda, para gerar conexão. Terceira coisa, você vai estudar os teus melhores pacientes, entender exatamente o que fez eles terem os resultados que têm e também quem que são eles afinal, qual que é o perfil desse paciente ideal. Quarto ponto, você vai pré-vender com conteúdo estratégico. Você vai usar um conteúdo que faz a maioria da venda antes mesmo do primeiro contato. Conteúdo de geração de desejo, conteúdo de prova social. E por último, você vai acelerar o engajamento com leads, ou seja, acelerar o teu processo de comunicação, acelerar o teu processo de qualificação, acelerar o teu processo de fechamento, que é o que chamamos de Lead Response Time, a velocidade de resposta ao lead. Isso tem que ser rápido, porque isso gera venda. Quanto mais rápido você vai conseguir converter o lead. Então percebam, esse episódio, apesar de falar sobre geração de demanda, não vai falar sobre produção de conteúdo. Ele vai falar sobre como que você usa o teu paciente para poder gerar demanda, como que o resultado do teu paciente faz com que você consiga trazer mais pacientes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é superar o resultado do mercado, superar o resultado do nicho. Então o primeiro passo é fazer uma análise competitiva, analisar os resultados dos pacientes do teu concorrente e se perguntar, como que eu posso entregar 5, 10, 15, 20 vezes mais? Como que eu posso gerar resultados maiores em menos tempo? O que eu preciso fazer? E a gente vai falar sobre isso. Segundo ponto, protocolos que geram aceleração de resultados. Então não é sobre fazer promessas mirabolantes, colocar o paciente em risco, fazer ele meter o louco. Não é sobre isso. Mas é criar sistemas e processos de acompanhamento que garantem progresso constante e mensurável. Velocidade não é só sobre velocidade. Velocidade é sobre sensação de evolução e progresso. Então isso é muito importante. Terceiro ponto, você documentar toda a jornada do teu paciente. Porque quando você documenta a jornada do paciente, você tem mais clareza de como usar isso no teu conteúdo, de como usar isso como prova social e até mesmo para renovar ele no final. Então, qual que é a minha recomendação?
que você priorize gerar resultado para o teu paciente no primeiro mês. E através desse resultado, você consiga motivar ele para seguir no planejamento, mas também que isso vire prova social, que isso vire depoimento, que isso vire estratégias onde o paciente vira uma fonte de captação, certo? Então, segundo pilar, como que a gente usa a prova social de forma estratégica? Primeiro ponto é, se você não posta provas sociais de forma constante, mostrando teu serviço, teu produto, a transformação que você gera, você está perdendo muitas oportunidades de construir confiança e autoridade, de fazer vendas. Então, falar sobre histórias de transformação, contar como era antes, como que era durante, como que está depois, trazer essas narrativas reais de mudança. Você trazer para o teu público, os teus leads, a tua audiência, o sentimento da transformação. Ele visualizar aquela transformação daquele teu paciente que foi transformado, a prova social, e conectar isso com a própria realidade dele. Isso é muito poderoso. E no final, a prova social vira o teu cartão postal, vira a tua vitrine. Mostra que você é um profissional que gera resultado e não é só mídia. Então, como que a gente faz para poder apresentar essas provas sociais? Primeira coisa, tem os antes e depois, e aí fica, né, ao seu critério se você vai usar ou não. Mas se você for usar um antes e depois qualquer, foca também nos detalhes, nos sintomas, no humor, na energia, nos marcadores de biofeedback que foram transformados desse paciente. E não só o físico, tá? Entra no detalhe. Outra coisa interessante também é fazer mini documentários ou estudos de caso da jornada do teu paciente. Como que era antes, como que foi a transformação, quais foram os maiores desafios, as maiores conquistas, isso gera muito valor. E um terceiro ponto é o paciente fazendo um depoimento, seja em áudio ou em vídeo, falando sobre a experiência. E aí uma coisa importante aqui é que esse depoimento não pode ser muito trabalhado, ele tem que ser mais freestyle, mais improvisado, mais caseiro, porque depoimentos caseiros têm um impacto maior. E aí qual que é a forma que você vai apresentar isso? Sempre focando na linguagem. Como que você apresenta aquilo para o teu perfil de paciente ideal de uma forma que o inspire a tomar a decisão de te contratar, de fazer com que ele dê um próximo passo para mudar a vida dele também, através da mudança de vida que você gerou em outra pessoa. Então imagina, pela primeira vez, você poder entrar naquela calça 38 que faz tempo que você não entra. Como seria a sua vida se você tivesse mais energia para brincar com seus filhos? Então essas construções verbais, elas constroem também sentimentos na mente do teu lead. Então, muito importante esse passo, tá? Terceiro pilar, estudar os seus melhores pacientes. Então hoje você tem um perfil de paciente ideal. Eu não sei se você tem clareza de quem é esse perfil de paciente ideal, mas para gerar demanda, trazer leads, você precisa entender quem são os seus melhores pacientes para que você consiga atrair mais desses melhores pacientes. Então o primeiro passo é, identifica quem é o teu top 3, o teu top 5 ou o teu top 10. Teus 3, 5 ou 10 melhores pacientes. E vamos definir o que é o melhor paciente, tá? É o paciente que faz o que tem que ser feito, tem resultado, renova e indica. É isso, certo? Que você é feliz trabalhando com ele. Esse é o teu PPI. Fechou? Então você identifica esses pacientes, agenda uma entrevista com eles, uma conversa que vai ser dedicada a entender quem que é aquele ser humano. E aí você vai fazer algumas perguntas como, cara, quais eram os maiores desafios que você vivia antes de contratar nossa consultoria premium? O que você estava pesquisando antes de nos encontrar? Você estava pesquisando outras pessoas, outros modelos, outras formas de emagrecer? Me conta um pouco mais. Qual foi o momento exato que você falou, nossa, eu preciso contratar esse nutricionista? É agora, esse é o momento. O que foi que fez dar esse estalo? Como que trabalhar conosco na consultoria premium mudou sua vida e sua saúde? Tem alguma grande transformação ou resultado que você queira compartilhar? E por último, você tem alguém dentro do teu ciclo de amizades, amigos, familiares, pessoas que você ama, que você acredita que pode se beneficiar de trabalhar com a gente? Se você faz essa entrevista, você vai gerar muita prova social, estudo de caso, resultado, você vai ter consciência e informações para atrair mais os seus melhores pacientes e você ainda vai gerar indicação, que essa última pergunta é ouro, ela gera indicação, tá? Então, compromisso público, você vai fazer isso aqui, certo? Eu quero que você se comprometa em fazer isso aqui. E se você tiver dificuldade, manda um direct pra mim. E se você tiver resultado, manda um direct também comemorando. Eu quero muito que você faça essa parada. Entrevistar os seus melhores pacientes é uma das atividades de maior alavancagem que existe. Porque você vai ter informações para melhorar o produto, melhorar o marketing, melhorar vendas e ainda vai tirar algumas indicações desse jogo, tá? Então, estudar esses melhores pacientes, transformar essas entrevistas em conteúdo, cortes da entrevista, momentos marcantes, carrosséis através do conteúdo gerado na entrevista, então vale muito a pena. Você alimentar a tua AI com essas entrevistas, pegar esses dados do teu paciente, colocar na inteligência artificial, seja o Claude, o GPT, o Gemini, qualquer um desses, e alimentar a AI. Ajustar sempre a tua linguagem para poder refletir as palavras que o teu perfil de paciente ideal te falou,
Então, poxa, eu tenho muita dificuldade com o tempo, a minha rotina é muito corrida. Usa isso no conteúdo, usa isso na comunicação, adapta a linguagem para a forma que o teu paciente fala. E por último, identificar padrões. Quando você identifica os padrões que fazem com que o teu perfil de paciente ideal seja o teu perfil de paciente ideal, você começa a buscar por esses padrões na tua captação de leads. Então perceba, a gente está falando sobre captação de leads, mas na essência, a gente está falando sobre o teu paciente, sobre o paciente no centro para levar você para o topo. Então lá no nosso ecossistema, na NSF, a gente tem templates de entrevista, tem prompts para poder você criar o teu paciente ideal, tem assistente de AI para te ajudar com isso, ferramentas específicas para mapear a jornada do paciente, tudo isso a gente te ajuda aqui dentro da NSF. Mas se você ainda não faz parte da tribo, eu recomendo que você faça essa entrevista e execute da mesma forma, tá? Quarto grande pilar, pré-vender com conteúdo estratégico. Uma coisa que eu acredito é, vender para público frio, ou seja, pessoas que não te conhecem, não confiam em você, é muito difícil. O que você tem que fazer é preparar todo mundo para que sempre que você entre num processo de venda, você nunca esteja falando com alguém completamente frio. E o teu conteúdo, ele vem com esse objetivo. As provas sociais têm esse objetivo. Então, o teu conteúdo deve fazer 80% da venda antes mesmo que aquele lead te chame. E como que a gente faz isso? A gente precisa primeiro trazer as características únicas do teu produto, ter lá um post fixado, mostrando a consultoria premium, método check-in, welts, tecnologia, comunidade, tudo que você entrega. Focar nos benefícios que o teu produto e transformação oferece. Mostrar no teu conteúdo, nos stories, no feed, bastidores, benefícios, transformação. E incitar sentimentos e estados emocionais no teu seguidor, que vai virar um lead. Mostrar como que o teu paciente se sente depois de trabalhar contigo. Mostrar essa transformação e o sentimento que ela gera. Então, um exemplo aqui. Pô, a gente tem check-ins semanais como característica de diferenciação. A gente faz ajustes rápidos no plano alimentar para você nunca ficar sem ajustes e sem apoio. E a gente gera confiança e tranquilidade para você nunca estar sozinho na jornada. Então, o teu conteúdo ele tem que incitar características, benefícios e sentimentos para que ele faça essa pré-venda por você. Porque aí o lead vai chegar muito mais aquecido na hora da compra e vai de fato comprar, tá? Então, o que é importante nesse conteúdo que pré-vende? Que você quebre objeções nele. Então, objeções como tá muito caro, não tenho tempo, isso não funciona para mim, não sei se vai dar certo. No teu conteúdo você tem que trabalhar isso, fazer essa pré-venda. Outro ponto importante também é evitar erros comuns. E o principal erro é você criar um conteúdo que não leva a lugar nenhum. Então, todo conteúdo, todo post, tudo que você faz no Instagram tem que ser intencional e mover as pessoas para a decisão de compra. Então, no final das contas, cuidado com conteúdo por conteúdo, produção por produção, porque no final tem que gerar lead, tem que gerar demanda. Se você faz de qualquer jeito para cumprir uma tabela, um calendário, para de fazer. Reorganiza e começa a fazer novamente de forma estratégica, tá? E aí, na NSF, a gente te ajuda com tudo isso. E aí, um conselho final sobre essa parte de pré-vender com conteúdo é usar o social selling para acelerar ainda mais esse processo de nutrição de fechamento. O social selling, ou seja, engajar com a pessoa no direct, gera muito resultado, acelera todo o processo. O que nos leva para o quinto ponto, acelerar o engajamento com os leads. O quanto mais rápido você interage com o lead, o quanto menor é o teu lead response time, ou seja, o tempo que você leva para trazer uma resposta para aquela oportunidade, maior o teu resultado. A velocidade é muito importante no processo de captação de leads. Então, as primeiras 24 horas é o momento que você estabelece uma conexão com aquele possível cliente. O momento que ele mandou mensagem, que ele engajou, é o momento mais importante de todos. Você tem que falar com ele nos primeiros minutos. Não pode esperar horas para poder responder o lead. Isso vai perder muita oportunidade. E a primeira interação que você faz, seja a pessoa baixar um material, seguir você, enfim, qualquer coisa que ela faz, é o momento para você abordá-la, para você iniciar um diálogo e fazer social selling. Então, ô fulano, eu vi aqui que você interagiu nos meus stories na caixinha dizendo que queria emagrecer. Poxa, achei super legal você estar nesse processo de emagrecimento, já ajudei muita gente com isso. Me conta um pouco mais, como é que está sendo para ti? Você está conseguindo? Está com alguma dificuldade? E aí você começa a conversa, você se relaciona, certo? E aí qual que é a regra de ouro da captação de leads? O cultivo de leads alimenta a geração de leads. Ou seja, a nutrição dos leads, o acompanhamento dos leads, o cuidado com os leads gera mais oportunidades. Então você tem que ter relacionamento. O nosso trabalho, a venda da nutrição, você como nutricionista, você tem que ter relacionamento com os teus pacientes, com os teus leads. A pessoa não compra de você porque viu um anúncio, ela compra de você porque ela se conectou contigo, os teus valores, o teu formato de trabalho. Então esse relacionamento, ele é muito importante. E o conteúdo constrói o relacionamento e o direct constrói o relacionamento. Então usa esses dois a teu favor. Segundo grande pilar, consistência.
O segredo está na consistência e não em ações isoladas. Não adianta você postar uma vez, uma prova social um dia, fazer social selling um dia se você não é consistente. Engajamento no longo prazo é o que vai fazer você ter uma grande demanda de leads. E por último, o cultivo, a nutrição. Você cuidar dessa demanda e cultivá-la para que você consiga colher esses frutos no futuro. Então fazer a nutrição dos leads, manter contato, engajar e conectar com essas pessoas. E aí vem um ponto importante. Eu acredito que na vida a gente vive dois tipos de custo. O custo de agir, de comprar algo, de investir, de tomar uma decisão. E o custo de não agir, da inação, de não comprar algo, de não tomar a decisão. E vamos falar abertamente aqui. Existe um custo muito claro de você não ter um processo de captação previsível, de você não ter um sistema estruturado de captação, de você não ter um empilhamento de funis que atraem pacientes com várias fontes diferentes. Então, cada mês que você não tem um sistema sólido, representa milhares, dezenas de milhares de reais que nunca vão entrar na tua conta. Cada semana que você não tem um processo de captação, representa dezenas de pessoas que precisam da tua ajuda, mas que nunca te encontrarão. E cada dia que você não tem um sistema de captação previsível, representa horas de ansiedade, pensando, da onde que vai vir o próximo paciente? Tomara que alguém me indique, tomara que aquele conteúdo que eu postei de forma aleatória traga oportunidades. Não é o caminho. Mas para mim o custo mais alto que tem é o custo da oportunidade perdida, de você nunca descobrir o quão grande você poderia ser, o quão de impacto você poderia gerar, o quão transformador o teu trabalho poderia ser, porque você não fez o que tinha que ser feito e você não explorou o teu potencial. Então, quais são os próximos passos para que tudo isso não aconteça com você? É executar. O mundo é dos executores, das executoras por um motivo. E os verdadeiros resultados extraordinários não vêm de ações ordinárias, vem do extra que vem na frente. Então o momento para transformar o teu sistema de captação não é amanhã, é agora. Então o que eu recomendo? Identifica o ponto crítico no teu sistema atual de captação. Qual que é o ponto que está mais crítico, mais alarmante? Implementa uma estratégia para resolver esse ponto, documenta os resultados e, se fizer sentido, considere ter um método comprovado para poder fazer tudo isso. Considere ter apoio e ajuda. E no final, compartilha nos comentários aqui do YouTube quais são os passos, ou do Spotify, que você vai implementar primeiro. Qual que é o passo principal que você vai fazer hoje ou amanhã e venha transformar o teu consultório com a gente. Então, a partir de agora, eu tenho um convite para te fazer. Se tudo isso que você escutou hoje te ajudou, contribuiu, fez com que você tivesse mais conhecimento para o teu negócio crescer, mas ao mesmo tempo você sente que precisa de ajuda para implementar, vai lá no meu Instagram e envia no direct, hashtag 157, Jogo da Velha 157, porque você vai ter a oportunidade de estar entre 10 nutricionistas que nós vamos selecionar para poder fazer uma auditoria gratuita do teu sistema de geração de leads, ou seja, o teu sistema de geração de demanda, o teu sistema de captação de pacientes. A gente vai avaliar isso de ponta a ponta, vai montar um plano de ação e vai fazer com que você consiga gerar muito mais demanda. Mas atenção, você preencher o formulário não garante a tua participação. A gente só libera 10 vagas, toda semana a gente tem algumas vagas liberadas, mas nós temos humanos fazendo esse atendimento, não são robôs, não são AI, então a gente tem um limite, uma limitação. Então meu conselho para você é, não perde tempo, manda lá, hashtag 157 no meu direct, preenche o formulário, aplica para uma dessas vagas que a gente vai montar esse plano de ação. E no final, se você quiser saber mais sobre os nossos programas, ou se o nosso estrategista identificar que você tem um encaixe para os nossos programas, a gente vai te apresentar um próximo passo sem nenhum tipo de compromisso. Combinado? Então é isso, muito obrigado pelo teu tempo, sempre uma honra, um prazer enorme estar aqui com você, contribuindo um pouco para o teu negócio e trazendo conteúdo de negócio feito de nutricionista para nutricionista. Então vamos para a parte boa agora, para a execução, e eu te vejo próxima semana.